capítulo 9, a partir do seu verso 10. Capítulo 9, a partir do seu verso 10. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 9, a partir do seu verso 10. Estamos cansados, pastor Antônio. De um lado para o outro, a voz já não está muito boa, né? Mas nós não deixamos de fazer o ID do Senhor Jesus. Capítulo 9, verso 10. A igreja show, diga amém. Você que pudesse colocar de pé, se coloca de pé. Se desejar ficar sentado também, fica, porque Jesus ensinava sentado. O mais importante, João, era prestar atenção. E eu foco muito nisso, João. Que o mais importante é que você preste bem atenção no que o Senhor tem para falar comigo e contigo. Lucas, capítulo 9, verso 10. Está escrito assim: E quando os apóstolos retornaram, contaram-lhe tudo o que eles haviam feito. E tomando-os, retirou-se à parte para um lugar deserto. Frisa bem isso daí. E tomando-o, retirou-se à parte para um lugar deserto, pertencente a uma cidade chamada Betsaida. E as pessoas, sabendo isso, seguiram-o, e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e curava os que necessitavam de cura. E quando o dia começou a declinar, vindo os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que ir nas aldeias e nas regiões ao redor se hospedem e consigam mantimentos, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele disse-lhes: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. Incerto se nós vamos comprar comida para todo este povo, porque eles eram a cerca de 5.000 homens. E ele disse aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50. E assim eles fizeram, e fazendo assentar a todos. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele o abençoou e os partiu, e deu aos seus discípulos para os colocarem diante da multidão. E todos comeram e se fartaram, e foram tomados 12 cestos dos pedaços que sobraram. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós estamos mediante a um tema que vai falar sobre multiplicação, vai falar sobre cura, vai falar sobre milagre de Jesus. Mas eu quero pegar um pouco antes, quando a Sagrada Escritura vai dizer que o discípulo obreiro João não está juntamente com Jesus. A Bíblia vai ser bem enfática em dizer que eles retornaram. E neste instante que eles retornam, eles vêm anunciando a Jesus. Que alguém está dizendo para Herodes que alguém está dizendo para Herodes que Jesus é João Batista, que Jesus é Jeremias, que Jesus é Elias, ou que Jesus é alguns dos antigos profetas. Entende isso aqui? Enquanto alguém está anunciando, trazendo e dizendo que Jesus é só uma encarnação, Jesus agora ele pega os seus discípulos e ele faz com que retornem, vão para um lugar deserto. Deserto é um lugar que eu e você não queremos estar. Deserto é um lugar que não tem providência. Deserto é um lugar que muitas das vezes estamos sozinhos. Mas eu quero te provar dentro dessa palavra que no deserto Jesus tinha companhia. E era cerca de 15 a 20 mil pessoas, todos os dias acompanhando o Messias. Não importava se Jesus estava no deserto, não importava se Jesus estava na cidade. Aonde Jesus estava, existia uma multidão. Multidão essa que queria aprender os ensinamentos de Jesus. Multidão essa, irmã Cátia, que queria aprender com o Senhor. Gostava de ouvir Jesus ensinar. E Jesus não era escandaloso, Roberto. Jesus, ele anunciava a palavra do Senhor com mansidão, com cuidado e com cautela. E o povo recebia e era transformado. Hoje, nos nossos dias, nós temos muitas coisas, mas temos muitas poucas pessoas transformadas pelo Evangelho. Entende isso aqui? A Bíblia vai dizer que Herodes agora está encabelado. Ele está dizendo: João, eu matei a espada, eu mandei decapitar João.
João? João Batista não pode ser, porque ele está morto. A curiosidade de Herodes é saber quem é esse homem chamado Jesus, é saber quem é esse homem que mesmo no deserto a multidão quer estar do lado dele. Já observou que uma pessoa cheia de Deus, mesmo no deserto, ela tem alguém para estender a mão, ela tem alguém, Luana, que está dizendo: olha, eu entendo o seu deserto, você pode achar que está sozinho, mas eu te adotei nas minhas orações. Entenda? A Bíblia vai dizer que neste instante Jesus ele sai e o lugar é deserto. O lugar não tem proporção nenhuma de milagre, mas a multidão não quer saber do milagre físico, do milagre visto. A multidão quer sentir, quer aprender, quer ser educado por Jesus. Isso aqui me chamou a atenção, porque eles estão sem comer para ele, João. Eles não comem fisicamente, mas eles estão sendo alimentados espiritualmente. Entenda? Vai chegar o momento que agora os discípulos vai se apresentar os 12 e vai dizer: Jesus, despede a multidão, porque o único que poderia dizer para a multidão que o sermão acabou era Jesus, porque a multidão, quanto mais Jesus dava, mais a multidão queria. Quanto mais Jesus ensinava, mais a multidão queria aprender, mais a multidão queria ouvir o sermão do mestre. Isso aqui me chama a atenção, porque o dia está declinando. Então eu já quero imaginar que eles estão o dia inteiro com Jesus. Os discípulos chegam uma hora que está dizendo: já está tarde, despede eles. Por quê? Porque já está entardecendo e nós estamos no lugar deserto. É alguém que está com pão da vida e não está entendendo que o alimento, eu vou falar, que o alimento está presente. Eu vou aplicar de novo. É alguém que está com pão da vida, mas que ainda não entendeu, Luana, que a presença de Deus alimenta, que a presença de Deus ensina no deserto, que a presença de Deus te fortalece no deserto. Mas entenda, é alguém que está sendo ensinado e são discípulos. Enquanto a multidão não está preocupada com o alimento físico, os discípulos estão se preocupando com a multidão. É bonito? É bonito. Porque eles estão preocupados de eles passarem mal, de estar o dia todo sem se alimentar. Aí Jesus vai falar com eles. Eu gosto dessa parte, porque eles vão falar para Jesus um lugar deserto. Não tem provisão. Imagina só, já viu a quantidade de pessoas? Não tem como nós alimentarmos 5.000 homens de pé. Aí Jesus está dizendo: alimente vocês a eles. Eu já quero aplicar, eu começo a pregar aqui agora. Entende isso aqui? Eles estão dizendo que está no deserto. E olha o que Jesus vai dizer: dá de comer a eles vocês. Nós aprendemos todos os dias a palavra do Senhor, mas no momento que nós deveremos alimentar alguém, nós não alimentamos. No momento que nós encontramos pessoas famintas, caídas, nós passamos a largo. No momento que nós encontramos pessoas necessitadas de cuidado, nós não cuidamos. É Jesus dizendo: vocês estão aprendendo para poder fazer, e vai fazer melhor do que eu, e coisas maiores. Isso aqui é Bíblia. Entende isso aqui? Enquanto Jesus está dizendo isso, eles vão dizer: é impossível, porque nós só temos 5 pães e 2 peixes. Aonde, missionário? Aqui 5 pães e 2 peixes vai alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Os discípulos estão dizendo para Jesus: se não dá nem para nós, que somos 13, no total 12 discípulos mais o Messias, imagine para essa multidão de gente. É impossível. Eles vão continuar famintos, eles precisam de abrigo, eles precisam de alimento físico. Jesus está dizendo: estão comigo e ainda não aprendeu a usar a fé. Eu vou falar: andam comigo, caminham comigo, dormem comigo, mas ainda não aprendeu a clamar as suas necessidades diante de Deus, e Deus assim ouviu e respondeu. Olha isso aqui. Porque Jesus ele vai olhar para os discípulos e ele vai dizer: vocês que vão organizar o negócio, não foi vocês que chegaram para reclamar? Vai doer, vai sangrar, mas vai sarar.
Então vai ser vocês que vão organizar o ambiente. Coloque ele sentado de 50 em 50. E o restante, deixe comigo, porque a providência não vem da terra. A providência vem do alto. Eu já quero aplicar para pessoas que entrou nesse ambiente. Sua vida talvez está toda torta. Talvez está tudo dando errado. Mas Jesus está dizendo, somente acalma-te, senta-te, porque no momento que você decidiu entrar no ambiente de glória, para ser cheio da palavra, do ensinamento, a providência é comigo. Entenda? Enquanto eles estão sentados, Jesus agora vai pegar o cesto, os 5 pães, e vai pegar os 2 peixes, João. E ele sendo Deus, porque ele é 100% homem e 100% Deus, ele vai apresentar a Deus. Sabe qual é o problema de mim e de você? É que nós esquecemos de apresentar ao Senhor tudo que chega na nossa mão. É que nós esquecemos de apresentar ao Senhor tudo aquilo que nós queremos fazer. Os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família, o nosso casamento. E é por isso que muitas das vezes está em declínio, porque nós esquecemos de apresentar para o Senhor. E sabendo que quando é apresentado a Ele, Ele vai responder. É Jesus olhando para o alto e dizendo, Pai, só o Senhor pode fazer milagre. É só o Senhor que pode multiplicar esse negócio, porque aqui existe vidas e estão famintas, precisam ser alimentadas. Entenda, no mesmo momento quando o cesto é abaixado, existe multiplicação. Eu já quero aplicar que hoje a multiplicação do poder de Deus sobre a tua vida. Se a tua fé está pequena, comece a clamar ao Senhor, começa a pedir a Deus, Deus, a minha fé está pequena sim, a situação está difícil, eu deixei de acreditar, porque todas as vezes que parece que vai, o negócio embaraça, está tudo errado. Então, por algum momento eu declinei na minha fé, eu deixei de acreditar que aquele homem vai ser liberto, eu deixei de acreditar que aquele filho vai ser liberto, eu deixei de acreditar na possibilidade de ser feliz. Entenda? É Jesus dizendo, deixa comigo, a multiplicação está acontecendo. E eu disse aqui que se os discípulos chegam para reclamar, Jesus adora dar trabalho para quem reclama. Eu gosto de Jesus, né? Porque quando você fala assim, não estou fazendo nada, o mestre vai lá e fala assim, está reclamando? Então toma serviço. Há poucos dias eu falei, Senhor, não estou fazendo nada, estou sentada. Começou a chegar tanto convite. Aí na minha igreja, apóstolo vai viajar, todo mundo, pregador não vem, eu tenho que fazer tudo e ainda ministrar a palavra. E eu saí de lá falando, estou cansada. Deus falou, você disse que não estava fazendo nada. E eu gosto de dar trabalho quando reclama e diz que não está fazendo nada. Jesus está dizendo, agora vai ser vocês que vão levar o alimento para servir. A palavra que Jesus disse foi o quê? Dê vocês a ele alimento. Então agora Jesus está fazendo o quê? Não vai ser eu que vou servir. Vai ser vocês que vão aprender que antes de ser grande, primeiro você tem que ser pequeno. E quanto mais você sobe, você não sobe, você desce. É você quem vai servir. Entenda? A Bíblia diz que neste instante, eles estão distribuindo a providência divina para aquelas vidas. Eles estão alimentando as pessoas. Mas agora todo mundo está farto. Coisa linda é quando Jesus abençoa, porque a pessoa não sente fome, pastor Antônio, está saciado, está cheio, está se sentindo forte. A Bíblia diz que quando eles terminam de servir, eu quero acreditar que o povo diz, não queremos mais, já estamos cheios, já estamos fartos. Aí Jesus vai olhar e vai dizer, então pega aquilo que sobrou. Gente, não tinha providência, o lugar era deserto. Eu quero aplicar isso daqui. Talvez hoje na tua vida parece que não há providência, parece que é um deserto, mas Jesus está dizendo, a providência vai ser tão grande que vai sobrar. Gente, sobra 12 cestos. Aonde não tinha provisão, sobra 12 cestos. A Bíblia diz que neste instante Jesus ele começa agora a indagar com seus discípulos. Depois de alimentar a multidão, depois de ouvir os seus discípulos,
Depois de colocar para trabalhar, nós falamos no começo que os discípulos retornaram a Jesus, dizendo que Herodes estava dizendo. Eu quero imaginar, não está nas Sagradas Escrituras relatado, mas eu quero conjecturar que os discípulos estavam no meio desse debate, de dizer quem era Jesus. Talvez alguém perguntou para o discípulo e disse: Pedro, quem você diz que é Jesus? Talvez alguém gritou: André, quem é Jesus para você? Por que você segue ele? Por que você caminha com ele? Talvez algum deles disse: nós não sabemos, mas o que ele tem na vida dele é como se fossem os profetas antigos. Entenda, no momento que Jesus está perguntando, observe que os discípulos vão responder a mesma coisa do que eles trouxeram. Eles vão dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que o Senhor é algum dos profetas antigos. Mas eu gosto disso daqui, porque quando Jesus olha para Pedro, Pedro é aquele que é turrão, sabe aquele discípulo difícil de ser modelado? Eu gosto de Pedro porque ele é a nossa característica, Luana. Nós somos difíceis de ser modelado na mão de Deus, mas entenda, quem vai ter a revelação divina é o mais turrão, é o que deu mais trabalho, é para aquele que Deus está se revelando. Pedro vai olhar e vai dizer, quando ele olha para Pedro, diz: Pedro, e você, quem diz aos homens que eu sou? Imagina isso aqui. Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Gente, coisa linda, porque Jesus aqui, ele começa a manifestar a sua identidade no meio dos seus. Ele começa a entender que alguém que está sendo ensinado conseguiu entender o propósito, pegou a visão do céu. E quem é esse? Esse é Pedro. É o mesmo que Jesus está dizendo: Pedro, guarda a tua espada, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Eu gosto de Pedro, porque Pedro declinou muito. Pedro foi muito errado, mas foi aquele que no momento da morte levantou quem estava caído. Eu gosto disso aqui, porque a Bíblia diz que neste momento Jesus está dizendo: olha, não conte a ninguém. Porque seria fácil, sim ou não? Servimos a Jesus, sabendo realmente que Ele é Deus no meio de nós. Enquanto os judeus estão achando que Jesus é um político, que veio para brigar por tronos, que veio para disputar na política, Jesus está dizendo: deixe eles acharem o que quiserem, porque é necessário que o Filho do Homem seja vendido, é necessário que os magistrados, que os grandes venham sacrificar o Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem venha ser traído, para que venha se cumprir a palavra de Deus. Eu amo isso aqui, porque Jesus está dizendo: não conte a ninguém, é segredo. E segredo é intimidade com Deus. É Deus dizendo: vocês têm intimidade comigo e eu tenho intimidade contigo. Eu vou repetir. É Deus dizendo para a pessoa nesse ambiente: você tem intimidade comigo, eu tenho intimidade contigo. Você tem segredo comigo, eu tenho segredos contigo. Coisas que nem você sabe, que precisa ser desenterrado na tua vida. Tu vai ser como Pedro. A visão do céu vai ser aberta sobre a tua vida, para entender o propósito e entender o porquê do processo. Eu amo isso aqui, porque a Bíblia diz que Jesus está dizendo: não conte a ninguém. Porque eu falei no começo o quê? Que Herodes está curioso. Quem é Jesus? Quem é esse homem que arrasta de 15 a 20 mil pessoas por dia? Não precisa estar em palácio, não precisa estar em templos grandes, luxuosos. Jesus está no deserto. João Batista estava no deserto e a multidão ia ter encontro com ele. Entende? Herodes falou de João Batista. João Batista é alguém que apregou a dureza. O povo deveria falar: João não quer estar junto com esse profeta, porque o que ele prega, ele chama a gente de cobra, ele chama a gente de víbora. Que negócio é esse? Entende isso aqui? Mas o povo queria aprender a palavra. E aqui também o povo estava ansioso para aprender. O povo gostava dos ensinamentos de Jesus. Jesus era diferente. De todos os rabinos da época, Jesus era o único que era diferente. Seja diferente, mas esteja proposto a passar pelo processo. Porque quando nós somos diferentes, nós passamos pelo processo. Jesus está entendendo, e aqui ele começa a se revelar e dizer: olha,
o Filho do Homem vai ser morto. Ele está dizendo: eu vou ser morto por amor de todos vós. Todos vão se escandalizar de mim. Até aquele que teve a visão do céu vai se escandalizar, vai me abandonar. E eu comecei a mensagem sobre o deserto. Não se escandalize quando alguém te deixar sozinho e você olhar à sua volta e dizer: estou no deserto, ninguém quer me ouvir, ninguém quer conversar comigo. É no deserto que está descendo ensinamento e aprimoramento para a tua vida. É no deserto que você cresce. É no deserto que você se torna maduro. É no deserto que nós enfrentamos. É no deserto que nós enfrentamos as piores batalhas. É no deserto que nós vivenciamos também as melhores vitórias. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida e nós possamos entender que há multiplicação de Deus para mim e para você. Independente do seu processo, independente de como você entrou aqui, talvez você está dizendo: a minha vida está deserto, ninguém quer passar por ela. Jesus está passando nessa noite. Jesus está passando na tua vida. Jesus está passando na tua casa. E Jesus está dizendo: eu estou descendo com renovo, eu estou descendo com mudança, eu estou me revelando, ainda que seja no deserto. Entenda? Entenda isso aqui. Pode ser até pouca providência para você. Talvez você chegou nesse lugar com poucas forças. Talvez você olhou à sua volta e disse: eu não queria estar hoje no culto. Hoje é um dia que eu não estou bem. Quem aqui nunca passou por isso? De dizer: hoje eu não queria estar. Hoje é o dia que eu queria me retirar, estar no cantinho, chorar, falar para Deus. O meu coração hoje não está bem. Teu coração hoje está no deserto. Mas Jesus disse: eu estou chegando no deserto. É no deserto que eu vou me apresentar a você. É no deserto que eu vou tratar de você. É no deserto que eu vou te mostrar quem tu és. E eu amo Jesus porque no meio da multidão às vezes é difícil de ele tratar de mim, de você. Aí é necessário ele puxar eu e você para trás. E todas as vezes que eu ministro, eu digo que o arqueiro, ele pega uma flecha quebrada como eu e você. Está quebrada para um arqueiro comum, mas para o arqueiro todo poderoso, ele fala: tem jeito, a flecha está quebrada, mas ainda está nas minhas mãos. Eu vou repetir: a flecha está quebrada, mas ainda está nas minhas mãos. Aí ele dá um puxão para trás, parece que tudo paralisou. De repente ele te solta e você atinge o alvo certo. Você passa a ser alguém dentro da sua casa que é referência. Você passa a ser alguém que é exemplo para as pessoas que te olham. Eu cheguei do trabalho esses dias. Meu filho está com 20 anos, vai fazer 21 anos agora em abril. E ele fazendo massagem nos meus pés, pastor. Eu chamei o meu outro de 16 anos e eu disse para ele: você vai ficar com raiva se fizer no outro, porque o pé da mamãe está imenso. Ele olhou para mim: não é muito de falar. Ele disse: mamãe, você merece, porque você é uma mulher batalhadora, você é uma mulher que trabalha. Eu não me importo o tempo que eu tenha que ficar amassageando os teus pés. Isso é providência de Deus que ele faz na minha e na tua vida, na minha e na tua casa. Outra coisa, fui trabalhar. Nós estamos dentro da mensagem. Fui trabalhar em um emprego de 5 quartos, 5 banheiros. Eu disse: eu não vou. O tamanho desse negócio, que negócio é esse se mostrando? Deus falou para mim: se você precisa, você vai. Eu gosto muito de ouvir a voz de Deus. Quando eu cheguei naquele lugar, a mulher estava doando tudo. Eu disse aqui que tem multiplicação. Só para você que acredita. Quando eu cheguei lá, a gente não conseguia levar. Era eu e outra profissional. Deus fez com que eu ligasse para uma mulher que eu não conheço. Eu trabalhei 2 vezes. E quando eu liguei, eu falei: quer viver se tem algo para você? Só tem coisa lacrada, só coisa cara, é louças caras, e a gente não consegue levar. E ela disse para mim: pega tudo que você gostou, coloca dentro da tua caixa, eu vou passar aí para dar uma olhada. E sabe o que ela disse? Foi Deus, porque abençoou a minha família, abençoou a minha filha e abençoou uma jovem que está gestante. Foi colocada para fora e não tem nada. E você ainda acredita na multiplicação de Deus? Ou está difícil de acreditar que quando Deus fala: você precisa, filha, eu estou ouvindo, eu estou me manifestando no teu deserto. É quando não há recurso que eu entro para fazer.
para a minha vida. Porque não é você que corre atrás das bênçãos. As bênçãos correm atrás de você. E correndo atrás de você, vai correr atrás de quem está à sua volta. O Senhor está dizendo, é noite de multiplicação. É noite de nós entendermos quem nós temos seguido. Quem é Jesus para você? A pergunta é, quem é Jesus para você? A sua mente ainda está meio em dúvida? Como alguns que diziam que ele era Elias, uma encarnação, que ainda não entendeu que era o poder de Deus manifestado no meio de nós, que era o próprio Deus que se fez carne para salvar eu e você das mãos de Satanás. É culto de libertação. E é Jesus dizendo, eu preciso me apresentar para quebrar cadeias dentro da tua casa. Eu preciso me apresentar para quebrar maldições dentro da tua casa. Eu preciso me apresentar dentro de você para quebrar guerras internas que só você sabe que tem vivenciado. E eu preciso multiplicar de novo a alegria. Eu preciso multiplicar de novo a confiança. Eu preciso multiplicar de novo a fé sobre a tua vida para você vencer e entender que até no deserto eu opero milagres. O Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua família desde já. Agradeço